meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais um dia de aula. Hoje, terça-feira, nós vamos fazer duas atividades apenas. Como a tia já falou para vocês já sabem, terça-feira a aula só é apenas até as 3 horas. Então, hoje nós vamos relembrar a letrinha da semana, que é essa daqui, a letrinha S, que faz o sonzinho S. Aqui eu tenho os 4 tipos de S: maiúsculo, maiúsculo cursivo, minúsculo e o minúsculo cursivo. A letrinha S faz o sonzinho S, tá certo? E vamos relembrar também as características do gênero da semana. Qual é o gênero da semana mesmo? Histórias narrativas, os contos, né? Contos de fadas, toda a história narrativa que conta algum acontecimento, alguma ação, tá certo? Então, aqui nós temos, nessas histórias tem que ter os personagens, que é quem participa da história. Tempo, que é quando aconteceu a história. Espaço é o lugar onde aconteceu a história. E essas histórias, elas têm um início, um meio e o fim, como vocês já sabem. Então, as histórias têm que começar, aí acontece alguma coisa no meio e a gente tem que ver como terminou esse acontecimento, que é o fim, né? E os personagens, eles vão fazendo algumas ações, alguns acontecimentos dentro da história. Então, essas são as características do gênero histórias, tá certo? Nós vamos fazer hoje essa atividade xerocada aqui, ó, estão vendo? Que é a do segundo dia. O que é que nós temos aqui? Você vai ler aqui um pedacinho da história de ontem, né? Da Princesa e Ervilha, que eu tenho só um pedaço, só um trecho. Você vai ler, tá certo? O texto lido faz parte de um conto. Qual é o nome desse conto? A tia já até falou. Como é o título dessa história aqui? Aí você escreve aqui. Não esqueça que tem que começar com letra maiúscula. Questão 3. O assunto dessa história é: essa história que a gente leu ontem, que vocês leram ontem, leram esse pedacinho hoje. Ele fala de quê? Qual é o assunto dessa história? Aí você lê as opções e marca só uma. Questão 4. O que foi colocado debaixo do colchão da cama da princesa? Vocês lembram? Ontem vocês leram essa história. O que foi colocado debaixo do colchão da cama da princesa? Aí você escreve aqui. Complete as palavras com as sílabas, ó, aqui a família silábica da letrinha da semana, ó. Sa, se, si, só, su. Aqui está faltando a primeira sílaba de cada figura. Você vai completar, tá certo? Essa questão aqui, a questão número 6, você vai trocar a letra. Aqui, ó, todas as palavras terminam com as mesmas letras, o que é ato. Mas, por exemplo, bem aqui, se eu botar aqui a letrinha B, que palavrinha vai formar? Bato. Aí você vai colocando todas essas letras aqui e leia a palavrinha para ver qual foi a palavrinha que você formou. A última questão, ela relembra os sinais de pontuação, que são esses aqui que vocês já conhecem, a tia já falou para vocês. O ponto final. Quando é que eu uso o ponto final? No final da frase, né? Para afirmar alguma coisa. O ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui, ele serve para quê? Para expressar surpresa, admiração. Eu coloco também no final da frase. E o ponto de exclamação, de interrogação, ele serve para quê? Para fazer uma pergunta. Então, se no final da frase tiver esse pontinho aqui, eu leio fazendo uma pergunta. Ah, tia Domingas, para que serve esse pontinho no final da frase? É só para enfeite? Não. Dependendo do ponto que tem no final da frase, você muda a forma de ler, tá certo? Então, a questão 7, ela vai relembrar isso aqui, ó. Você vai colocar um desses 3 pontos em cada frase. O
príncipe encontrou a sua princesa. E aí você coloca o ponto. Qual seria o ponto? Será que é o ponto final? Será que ele está fazendo uma pergunta? Que princesa linda! Ele está o quê? Aí você coloca o pontinho. O que é isso? Isso é uma ervilha. Aí, ó, você coloca o pontinho no final de cada frase, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia Domingas.